Boa noite, queridos. Hoje, de forma diferente um pouco, mas quero dar junto com vocês continuidade à palavra que estamos olhando na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, hoje, para darmos então continuidade a que estamos atendendo. Vamos orar? Senhor, de novo, nesta noite, eu quero orar junto com os meus irmãos e quero pedir que venha a graça também sobre mim, para que possa, cheio de Ti, com sujeição a Ti, conseguir transmitir a palavra aos meus irmãos. Que Tua palavra, que é poder, venha de encontro aos corações e, segundo a necessidade de cada um, o Senhor venha instruir naquilo que nós temos que ser, de uma ou de outra forma, instruídos pelo Teu Espírito e pela palavra, pelo Evangelho, que é o poder de Deus sobre nós, Tua Igreja. Enquanto aguardamos a Tua volta, nós estamos sujeitos a Ti, sujeitos à Tua palavra. Nós Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de trazermos a palavra, nós estamos na expectativa de que as restrições que serão feitas através de um novo decreto na nossa cidade, neste sábado, então, nós teremos um encontro de jovens, exclusivamente para jovens, não teremos inscrição, então nós retomaremos ao sábado à noite uma reunião para os jovens, claro, aqueles que precisam estar nos ajudando, estarão nos ajudando, né? Então, os jovens às 19 horas aqui neste salão. E domingo de manhã, às 9 horas, e domingo à noite, então, às 19 horas agora, nós estaremos com os cultos aqui e nós divulgaremos, né? No decorrer ainda desses dias, a partir de amanhã, depois da manhã, as condições que vamos fazer, a maneira como vamos proceder. Provavelmente teremos inscrições para esses dois horários, no domingo de manhã, às 9 horas, e no domingo à noite, às 19 horas. Amém, queridos? Então fiquem atentos, nós sempre comunicamos, nós sabemos que a quantidade, se permanecer como está, será de novo 25 pessoas, mas estamos confiantes de que isso vai ser alterado. Aí nós estaremos também comunicando. Amém? Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivamos no Espírito segundo Deus. O apóstolo vai indo para o final desta carta, dessa epístola, e ele agora segue em algumas outras instruções. Ele segue orientando a igreja em que Cristo sofreu na carne, sofreu humilhação em seu corpo. Então ele diz: armai-vos, quer dizer, revistam-se, tomem a armadura, revistam-se com a mesma disposição do pensamento. O apóstolo Paulo, ele fala isso também, para nós também percebermos
que os apóstolos tinham a mesma palavra, né? Em Filipenses 2:5, nós sabemos muito bem e conhecemos muito bem esse texto, onde o apóstolo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. De vez por todas, né? No tempo que nos resta, temos o fim do pecado em Cristo Jesus. Nossa união com Ele põe fim às paixões do homem, para vivermos segundo, então, a vontade de Deus. No verso 3, ele diz de novo, vamos ler novamente: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Atitudes do velho homem, de um passado, de algo que fazíamos no passado, de situações que vivíamos, porque vivíamos segundo a carne, segundo o procedimento do homem natural, um homem sem Cristo, de algo que não deve voltar ao cotidiano de um homem, de uma mulher nascido de novo. Quem está em Cristo é nova criatura. A expressão é que violam a lei que nos traz santificação. Falo mal dos que agem com os excessos da devassidão. Os praticantes hão de prestar contas ao que julga os vivos e os mortos. Ele já está pronto para este julgamento. Mortos aqui refere-se aos que tiveram oportunidade em vida de arrependimento e morreram. Para viver segundo Deus é a resposta ao Evangelho quando ainda se está vivo. Nós temos falado muito sobre isto, né? De que nós precisamos responder a Cristo Jesus enquanto nós estamos com a oportunidade de estarmos vivos, poder de decisão, tempo da graça, este favor imerecido, esta providência de Deus para decidirmos por Cristo e andarmos com Cristo, seguirmos o Evangelho do Reino. Enquanto vivemos, temos que ter esta postura, essa decisão. Para isso Deus nos deu este poder de decidirmos, ou com Cristo ou sem Cristo. No verso 7 até o 11, que vamos ler agora, a palavra de Deus diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sábios e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A expressão deste apóstolo. Alguns deveres que temos que ter de uns para com os outros. O fim de tudo isso está próximo. A volta iminente de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, o dia em que Cristo vem para buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, está próximo. Então ele diz: sejam criteriosos e sóbrios
Isto significa: sejam cautelosos, permaneçam sensatos, permaneçam ajuizados às coisas que o Senhor manda que nós venhamos fazer. Sejam sóbrios, né? Sóbrio significa uma pessoa autocontida, né? Um autocontido, ele é sóbrio, ele é sensato também. Seja o oposto ao pecado, seja o oposto à libertinagem decorrente do mundo. Não permita que essas coisas toquem tua vida de novo. Por quê? Porque o fim está próximo. Não te embriague com as coisas deste mundo, com as suas preocupações. Falamos muito domingo, né? A expressão do apóstolo Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós muitas vezes nos preocupamos com o que é contra nós. Então não venhamos viver preocupados demais, demasiadamente com as coisas desse mundo. Não fiquemos embriagados com as coisas desse mundo. Não permita que essas coisas deste mundo nos inunde a tal ponto que nós venhamos perder a comunhão com Cristo nesses tempos do fim, nesses momentos finais da volta que se aproxima de Jesus voltar para buscar a igreja. Por causa das vossas orações, ao orar seja um modelo em tudo. Seja modelo dos fiéis. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele precisa ser modelo, e nós precisamos também sermos modelo. Ame intensamente. O amor está acima de tudo. Eu tenho insistido, tenho anunciado, tenho visto, tenho lido, temos ouvido do Senhor, temos ouvido dele com muita clareza e transmitimos com muita tranquilidade também que o evangelho do reino de Deus é amor. Então ame intensamente. O apóstolo chega a dizer que o amor cobre multidão de pecados. Meus amados, o amor cobre uma multidão de pecados, mas não os nossos. Não os nossos. Os nossos precisam serem confessados para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. João fala muito claro na primeira epístola, no capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os nossos pecados, eles são perdoados quando nós confessamos. Nos arrependemos, confessamos, e assim o Senhor nos perdoa. Agora, o amor considera. Então, estamos falando do próximo. O amor considera, o amor perdoa. É isto que o apóstolo está dizendo aqui. O nosso pecado, ele é perdoado pela confissão, pelo arrependimento, mas é pela fé. Nós cremos nisto. Então nós podemos chegar ao Pai, confessar os nossos pecados e sermos perdoados, porque cremos. Isto é fé. Agora, o pecado dos outros é pelo amor. O pecado que os outros cometem. Então eles são perdoados pelo amor. Nós cobrimos este assunto. Claro que cada um confessa os seus pecados. Eu tenho sempre algo que sempre tenho como até um ditado na minha vida, Como é fácil confessar o pecado dos outros. Mas o pecado dos outros, para que eles recebam perdão, eles também precisam confessar para Deus, assim do mesmo jeito que nós também. Tiago diz que nós confessamos para Deus e confessamos uns aos outros para sermos curados. Aí é uma questão de cura já. Tanto cura física, precisa de confissão. Agora, o nosso amor em relação ao irmão, então o apóstolo está dizendo que o amor
cobre multidão de pecado dos outros. Nós vamos amar de forma intensa, um amor incondicional. Não há condição, não posso impor condições deste amor. Por isso que em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que nós sempre temos sim, nunca não. Todos nós temos perdão, desde que nós venhamos, então, nos arrepender, confessar, restituir, né? Nos arrepender, claro, mas nós, em relação ao nosso irmão, é o amor que cobre a multidão de pecados. Nós precisamos, desta forma, viver o Evangelho. O serviço dos santos, dos crentes, do discípulo, do cristão, daquele que nasceu de novo, é de acordo com o que recebeu de Deus, do dom. A sequência da expressão do apóstolo, né? Ele diz que nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E nós temos recebido de Deus algo que precisamos dar. Nós somos criados de forma ímpar, nascemos de novo, somos transformados também de forma ímpar. Deus nos conhece, Deus conhece você, Deus conhece a mim de forma pessoal, de forma muito íntima e pessoal. E Ele sabe naquilo que Ele já nos deu e nós sermos usados no serviço dos santos. Então, o serviço dos santos é de acordo com o que recebeu de Deus esse dom, é dádiva de Deus, é algo que Deus já nos deu, né? O que tem é de Deus, o que você tem é de Deus, o que eu tenho é de Deus, vem de Deus. A condição de exercer, praticar, de fazer, de operar, de sermos usados por Deus, sermos usados pelo Espírito Santo com os seus dons, recebemos dons de Deus, recebemos função, dons de Cristo, tudo vem dele, ele é a fonte de tudo isso. Então aqui o apóstolo está nos chamando para nós desempenharmos, desenvolvermos isso nesse serviço dos santos. Isto é serviço, isso é trabalho no corpo de Cristo. Então, o que tem é de Deus, somos dispenseiros, nós somos um local, o corpo, o templo onde habita o Espírito de Deus, onde que temos aquilo que já recebemos de Deus como bons dispenseiros para transmitir, para fazer, para operar, para o serviço dos santos, para o desempenho do seu serviço. Dele e dessa graça, somos dispenseiros de Deus, desta graça, dessa multiforme graça de Deus. Recebemos para dar. Seja então um bom administrador do que Deus já te deu. Ele já te deu. Ele jamais vai te pedir alguma coisa que Ele já não tenha te dado. É assim. Mas Ivan, como assim? Por que Ele diz que nós temos que perdoar? Porque Ele já nos perdoou. Amém? Por isso Ele diz, sede meus imitadores, o apóstolo, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar o Senhor. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós pregamos a salvação, o arrependimento, a fé, porque a nós foi pregado isto, nós nos convertemos. Então, nós vamos dar aquilo que já temos recebido de Deus. Sempre é assim. Deus jamais vai pedir algo para você que Ele já não tenha te dado. Grava bem isto. Se Ele pedir algum recurso para abençoar alguém, é porque Ele já te deu. Se Ele te pedir teu tempo, é porque Ele já te deu. Se Ele te pedir para você socorrer alguém, é porque Ele já te deu as condições para fazer tal serviço nos santos, no meio do corpo de Cristo. Amém, queridos? É assim. Jamais, então, Ele vai pedir algo para mim que Ele já não tenha me dado. É assim. Sempre foi e sempre será assim. No verso 11, ele diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus
glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sempre em nome de Jesus. Tomamos o lugar de Cristo. Pensa comigo assim, nós estamos aqui, nós nascemos de novo, nós nos revestimos, como falei antes, de Cristo Jesus pelo batismo, somos revestidos de poder, o Espírito Santo veio sobre nós, somos e temos a plenitude do Espírito Santo para podermos andar, testemunhar do amor de Deus. Então, nós tomamos o nome de Jesus para fazermos aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, Ele diz algumas coisas. Fala segundo o que Deus disse, com revelação das Escrituras, segundo os oráculos de Deus. Servir com a força de Deus, segundo aquilo que Deus já deu. Para que sempre Cristo Jesus, para que sempre o Pai fique com a glória. Eu não posso, mas em Cristo eu posso. As minhas condições humanas não conseguem, mas em nome de Jesus eu consigo. Para que a glória sempre venha sobre Ele. A Ele a glória para sempre, né? A Ele pertence, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder pertencem a Jesus Cristo. Ele que detém tudo isso, é Ele que tem um nome que está acima de todo nome. Foi Deus que fez isso, foi Deus que colocou isso sobre seu Filho amado agora. Ele é o Senhor e Cristo. Ele é o Senhor e Cristo. Nós, seus servos, cheio de poder que Ele nos dá, para em tudo o que fizermos, e tudo o que fizermos, tudo o que praticarmos, Ele já nos deu para poder fazer, e nos dá poder, nos dá capacidade para fazermos, para que a glória fique para Ele. Você já expeliu um demônio? Imagina você humanamente fazer isso, contra esse poder das trevas. Mas quando fizemos isso, o fizemos em nome de Jesus. Então este poder que habita em nós, pela presença preciosa do Espírito Santo, esse império das trevas não resiste. Então nós temos essa condição em Cristo, então sempre trazendo glória para Ele. E jamais, vou repetir, né? Essa frase que precisamos gravar, Ele jamais pedirá algo que já não nos tenha dado. Ele jamais pedirá algo que já não te deu, para que sempre então a glória fique para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém, queridos? Verso 12 até o verso 19 agora. Vamos ler. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Qual nome? De cristão, de Cristo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus,
encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Este homem, sem sombra de dúvida, andou com Jesus. Pelas palavras. Olhando para o Evangelho, olhando para o que ele escreveu, este homem aqui, dá para perceber claramente que ele andou com Jesus. Que era um homem cheio do Espírito Santo. E então ele fala essas palavras tão preciosas. Este Evangelho, essa carta ficou aqui para nós. Então, não estranhem, amados, as provações severas no vosso meio. Não estranheis. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos como se fosse algo extraordinário. Não tem nada de extraordinário acontecendo no sofrimento. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Há momentos da nossa vida que o nosso coração precisa cada vez mais chegar mais próximo dele, o modelo. Nós vivemos momentos de muita turbulência, não só na nossa nação, no mundo. A Bíblia diz, ele mesmo fala, que o mundo jaz no maligno. Agora, nós precisamos entender que nós não pertencemos a este mundo. Nós não fizemos parte dos revoltosos, nós não fizemos parte da rebelião. E tenho dito isto, o momento há 2000 anos, mais de 2000 anos, quando Jesus veio e tornou-se homem, o mundo onde ele nasceu, o povo que ele nasceu, onde ele tornou-se homem, vivia um momento de muita tribulação, de muita perseguição, de muita luta para o povo judeu. Tanto que eles esperavam um libertador político. Então, meus amados, nós vivemos tempos parecidos, nós vivemos tempos semelhantes. Então nós temos que permanecer com os olhos fixos nele. Ele disse que seria assim, então nós não podemos ficar com o coração apavorado e esperar uma solução humana. A solução para a igreja, para quem nasceu de novo, ela vem do trono de Deus, ela vem do céu. Ela vem do céu, a promessa é para nós. A promessa é para a igreja do Senhor. Assim como foi dia que Jesus tornou-se homem, como eu disse antes, os profetas vinham dizendo, vai acontecer. E aconteceu, agora ele vai voltar, vai voltar. Que momento? Os sinais estão aí. Nós não vamos mudar o assunto. Haverá perseguição? Sim. Haverá morte? Sim. Haverá luta? Sim. Mas nós precisamos entender que é o tempo do fim. É o tempo do fim. Nós não esperamos um salvador político. Pelo contrário, nossa esperança está no céu, no trono de Deus, onde não há mudança nem sombra de variação. Então não é nada de extraordinário. Se há sofrimento, juntamente participamos com Cristo dos céus, para que na sua glória vamos ficar alegres, nos alegrais. Se sofremos por causa de Cristo, se somos injuriados, maltratados, mal falados, por causa de Cristo, do Evangelho, porque somos diferentes, nascemos de novo, não somos maldizentes, não somos resmungões, não somos egoístas, nem prepotentes, nem jactanciosos, não somos invejosos, então somos diferentes. Isso causa um problema para o mundo que nos olha, que nos observa. Mas se somos perseguidos por isto, nos alegremos. Vamos ficar alegres, felizes, porque assim é, assim está escrito. Ah, você, jovem, você é assim, você parece, aos olhos do mundo, você é um antiquado, que você não se envolve com prostituição,
Tá bem, que bom, mas é por causa do Senhor. Então, se sofremos perseguições, sofrimentos por causa disso, então vamos nos alegrar. Agora, se sofremos perseguições porque cometemos coisas erradas, então não traz glória para o Senhor. É assim que nós temos que viver. Então, neste dia em que Cristo voltar, então estaremos livres deste sofrimento todo. E aí vai fazer a diferença. Aí vai fazer a diferença. À esquerda, os ímpios. À direita, os santos. É assim que haverá esta separação. Mas não é você nem eu que faz a separação. A Bíblia diz que é Ele que vai fazer. É Ele que separa o joio do trigo. É Ele que faz todas essas coisas. Nós vamos sempre na expectativa de que o amor de Deus encontre todos e todos venham a conhecer a Jesus. Lembra que dias atrás eu disse que Deus tem um desejo, que todo homem se converta e venha a conhecer a Cristo Jesus e venha viver para Ele. Então, se por Cristo existe injúria, somos felizes. Se por vivermos para Jesus, termos um padrão dentro da nossa casa, termos uma conduta no nosso trabalho, temos um serviço no reino de Deus que toca no mundo de uma ou de outra forma, que serve aquele que está no mundo e que nos observam, se somos perseguidos por isso, então sejamos felizes. Se por Cristo Jesus, então fiquemos alegres, porque sobre nós está o Espírito da glória. Sobre nós permanece esse Espírito da glória. Não é o sofrimento de malfeitor, mas o sofrer por ser de Jesus. Muitas vezes nós passamos por isso. Eu não estou falando de evangélico, amados. Eu estou falando de verdadeiros cristãos, de verdadeiros crentes, de verdadeiros discípulos de Jesus. Não aquilo que nós muitas vezes sofremos por sermos evangélicos, não. Mas por sermos de Cristo, quando nascemos de novo, quando somos bem-nascidos, nada nos contamina. Acabamos de falar aqui, acabamos de ler dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias no meio da nossa conduta, na nossa nova maneira de viver. Isto não pode existir mais, porque isto é da velha criatura. Então, se somos perseguidos porque não vivemos deste jeito, nos abstemos dessas coisas, então nós somos bem-aventurados, somos felizes por viver dessa forma. Ser perseguido por causa de Cristo é um privilégio, é um privilégio. Ser humilhado por causa de Jesus é um privilégio. É isso que Pedro está dizendo. Não como um malfeitor, mas como quem vive para Cristo, vive para Jesus. O julgamento, ele diz, na sequência, o juízo começa pela casa de Deus e é chegada. Para onde? A casa de Deus é a igreja. A igreja, não um salão, mas a igreja coletiva. Igreja, corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade. O corpo onde Cristo é o cabeça, um organismo vivo, começa por aí a casa de Deus. A perseguição faz parte deste julgamento. As lutas, os enfrentamentos, não é condenatório, por favor. A igreja legítima, a igreja genuína, a igreja que é lavada pelo sangue do Cordeiro. E não estou falando de denominação, estou falando pessoalmente, de forma pessoal. Eu sou igreja de Cristo. Junto nós formamos a igreja de Jesus neste mundo. Esta que é lavada pelo sangue do Cordeiro. Não é um julgamento condenatório, mas para a santificação. E para não sermos condenados com o mundo. Nós não seremos condenados pelo mundo, porque Deus trata conosco.
Nós sabemos, nós falamos muito esta linguagem. Deus está tratando com você. Deus está aperfeiçoando a vida de Cristo em ti. Nós vamos vivendo, vamos chamar de fases da nossa vida, neste crescimento espiritual. Neste processo de santificação. Deus vai permitindo algumas coisas para tratar o nosso caráter, porque sempre recordamos que o alvo, que o propósito eterno de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. O modelo é este, né? Este é o centro da nossa pregação. Jesus Cristo, o propósito eterno de Deus, a pessoa de Jesus, o nosso alvo, né? De chegarmos a esta plenitude, a esse perfeito varão, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. E Deus tem essa perspectiva, Deus tem essa intenção com a nossa vida. Por isso Ele permite algumas coisas, cada um vai passando por algumas situações, você, eu. Nós não escapamos dessa disciplina de Deus. E o apóstolo fala em Hebreus, diz que se estamos sem disciplinas, não somos filhos, somos bastardos. Então, quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor, e começa pela casa de Deus, e segue pela casa de Deus, enquanto estivermos vivos, essa disciplina de Deus vem sobre nós, e Ele toca em nós para nos santificar cada vez mais. Para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós vamos mudando nossa maneira de ser, nossas atitudes, nossas reações, porque vamos tomando a forma de Cristo Jesus, o modelo. Então é para este fim, não é condenatório, mas para não sermos condenados com o mundo. É por isso que Deus trabalha conosco. Trabalha na minha vida, trabalha na tua, é assim mesmo. Ele vai permitindo as coisas para que possamos crescer. Amém, queridos? E o apóstolo vai terminando, né, as suas colocações e vai encerrando essa parte dessa carta aqui que nós estamos vendo, né? Pedro faz perguntas agora. No verso 17, ele diz: se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira, está certo isso, mas é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele diz que começa pela casa de Deus, ele faz a pergunta: e qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ele faz essa pergunta é dura. Essa pergunta é séria, que não obedece o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Deus, as boas novas, essa nova maneira de viver. Somos transformados, como eu disse antes, quando nós nos convertemos para essa novidade de vida, para vivermos para Deus. Qual é o fim deles? Qual é o fim? Ele continua fazendo a outra pergunta no versículo 18. Ele diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo? Lembre-se, né? O reino de Deus ele é tomado por esforço. O caminho que conduz à vida, que conduz à salvação, ele é estreito, diz o Senhor Jesus. E é largo o que conduz à perdição. Ele quer dizer que é estreito porque nós obedecemos com dificuldade. O justo vive a obediência do Evangelho. Mas quando nós queremos viver uma vida fácil, de libertinagem, de viver de qualquer forma, do jeito que eu acho, mesmo dentro da igreja, então o fim é outro. Esse é o caminho que conduz à perdição. Então é com esforço. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde vai comparecer o pecador? Debaixo de um juízo, de uma condenação. O próprio Evangelho condena. A própria palavra. Nós seremos julgados segundo a Escritura. Aquilo que tínhamos que ter feito, não fizemos. Se fizemos, então passamos
a sermos absolvidos do nosso pecado diante de Deus. Somos perdoados por Ele. Então, essas duas perguntas ficam para nós pensarmos um pouco mais, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? No verso 19 ele diz, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Veja bem, o sofrimento é segundo a vontade de Deus, segundo a permissão de Deus. Ah, mas eu não quero sofrer porque eu sou de Jesus. Isto é engano, isto não é evangelho do reino, isto não é evangelho de cruz. Nós temos muito de nós, nós precisamos renunciar o muito de nós e precisamos sujeitar a nossa vida ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, nós precisamos viver assim, segundo a vontade de Deus, podemos sofrer. Então ele diz, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vem o conselho aos que sofrem segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então é para encomendar. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Senhor, ao nosso Deus, ao nosso amado Senhor. Fazendo o quê? Na prática do bem. Na prática do bem. Isso é algo espetacular. A Escritura diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Faz o bem, faça o bem sempre. Fique nessa prática. Jesus nos ensinou assim. Ele viveu assim até o fim. Entendam, amados, entendam. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi tentado no deserto por Satanás. Não caiu. Com que ele combateu Satanás? Com a palavra de Deus. Com que nós combatemos as perseguições, as lutas? Obedecendo a palavra de Deus com o evangelho do reino. É assim que nós combatemos as trevas. Se com Jesus foi assim, aquele que foi ao madeiro, ele tinha poder para sair deste assunto. Ele diz aos seus discípulos, vocês não sabem que eu posso chamar aqui, pedir ao Pai, e Ele enviaria aqui uma legião de anjos. Ele tinha tudo isto. Todo esse poder estava nas mãos dele. Mas ele mesmo assim, ele tinha algo claro no seu coração. E eu gosto de relembrar a você como igreja, a expressão de Jesus em João 4, versículo 31 a 35, aonde Jesus, resumindo esse texto, ele diz para os seus discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus já veio com o seu fim definido na eternidade, naquele conselho eterno, a cruz do Calvário. Então ele não fez aquilo que ele disse para os seus discípulos que ele poderia fazer. Por quê? Porque a vontade do Pai prevalece. Então, por favor, venhamos entender o Evangelho. O Evangelho é de cruz, de preço a pagar, de renúncia, de perder para ganhar. É isto que o Evangelho nos ensina. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, a sua vitória é nossa vitória. Lemos domingo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória é certa, mas a vitória é no final. A vitória é no final. O tempo tem que correr, tem que andar. Nossa vida tem que caminhar em direção ao alvo, até chegarmos a nos tornar parecidos com Jesus. Então Deus vai permitindo muitas coisas na nossa vida e a palavra vem para nos instruir, para também nos animar no espírito, para conduzi-la até o fim.
santos e irrepreensíveis, para chegarmos na presença do nosso amado Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. O que tínhamos para hoje era isto. Na próxima oportunidade estaremos olhando capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, onde ele fala aos anciãos da igreja, aos presbíteros, aqueles que presidem a igreja e também aos diáconos. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar de novo. Senhor Jesus, nós te bendizemos de novo e queremos te agradecer. E eu quero abençoar cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um que estiver necessitado neste momento, possa receber de ti o que está pedindo. Supra, por favor, cada necessidade. É isso que eu te peço, Pai. Por favor, tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.